mais de Ti e menos de nós. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida e vamos viver esse dia e assim cremos a melhor semana de nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo final de semana vivido da forma que foi. Gratidão. Obrigado, Senhor, por cada vida que vai ouvir esta reflexão. A Tua palavra seja o ponto de partida de cada filho Teu, que a mente esteja fortalecida dentro da Tua graça para as boas práticas, para caminhar dentro do Teu propósito. A Tua palavra é luz e a luz por onde passa ilumina. Que venhamos ser ministros da Tua palavra, que venhamos exercitar a verdade que é o Senhor, que se manifesta em cada um de nós. Que ao germinar o fruto do Espírito, que é o reino do Senhor, que está na vida de cada ser que o Senhor escolheu bem antes da fundação do mundo. Que ao germinar a Tua palavra, venhamos evoluir e entender que Ele cresça e eu diminua é uma verdade em nossas vidas. O maior no mundo físico é aquele que está sentado na mesa e está sendo servido. Mas no mundo espiritual, no reino inabalável, o maior é aquele que serve. O maior não é o melhor. O maior não é você olhar de cima para baixo o outro. O maior é nós disseminarmos a humildade do Espírito, que é o mais importante em nossas vidas. Queremos humildade do outro, mas precisamos e somos humildes de coração. E Ele nos ensina a praticar isso todos os dias de nossas vidas. E nós dizemos, tudo incrível. Bom dia, boa tarde, ou boa noite, né? Eu não sei que horas você vai assistir essa reflexão, mas que seja feita a vontade de Deus no horário que você assistir. Meu nome é Sandro Meireles, eu sou daqui de Salvador, Bahia, e nós filtramos a graça de Deus para refletir e praticar. No primeiro horário, é o que eu faço sempre, é esse fortalecimento espiritual diário, todos os dias, de segunda a sexta, na permissão do Pai dos nossos Espíritos. Vamos falar sobre a compreensão. Estava ontem pensando, estudando a Bíblia e parei a analisar assim, já pensou se no primeiro século da era cristã, o povo que o não aceitou, né, o seu povo, na sexta-feira nós falamos de quem é esse daí, Jesus, né? De se colocar no lugar do outro, de ser generoso para que a generosidade também, né? Isso é uma troca humana. Né? Faça o bem, que o bem vai voltar. Ele volta, é inevitável. E ao assistir a reflexão, me veio a palavra compreensão. Né? Se todos compreendessem Jesus, né? Não é que todos têm que ter o mesmo pensamento, mas se todos compreendessem Jesus e entendessem que a empatia sobre o outro é tudo na vida, a história seria diferente. Mas lidar com o ser humano e lidar com o ser humano
de forma simples e humilde é difícil, né? Porque o ser humano, a humanidade, ela te condiciona a você ser ruim. A humanidade te condiciona a você ser perverso, a ser olho por olho e dente por dente. Jesus, em manifestação humana, queria trazer a verdade e trouxe a verdade que se manifestava nele. Não fez acepção de pessoas, olhou para todos com amor genuíno. Os fariseus e os escribas, os sacerdotes da época, a todo momento estavam ali querendo pegar ele. Ele sabia o sentimento deles que era falsidade. E ele compreendia todos. Por quê? Porque a compreensão dentro do que ele manifestava ali era as pessoas entenderem o que elas estavam fazendo. Ou seja, quando eles chegam com uma mulher adúltera, eles fazem eles compreender que ela errou, né? A compreensão, a empatia, e eles também já tinham cometido erro dentro das transgressões da lei, a lei de Moisés. E a falta de compreensão nesse ministério de Jesus, no primeiro século da era cristã, ele nos ensina sobre a importância da humildade e da disposição para ouvir e aprender. E muitas vezes, meus amados irmãos, as barreiras que nos impedem de entender a verdade estão dentro de nós mesmos. A dúvida, os traumas, preconceitos, expectativas e resistência do novo. E a abertura do coração é a busca genuína por Deus. E são fundamentais, sabe, para a verdadeira compreensão. Então, quando a gente... Não, eu compreendo você. Mas por que você continua errando comigo? Por que você não me ouve? Por que você não busca entender? Né? Ele não era de aparência... de boa aparência. Jesus não era esse Jesus que Roma colocou num quadro de olhos azuis, de cabelo loiro e tal. Não era. Por que você está falando isso que não era? Bom, quando a gente para pensar, e tem um relato lá em Isaías, quando Judas vai mostrar ele na traição aos romanos, Judas chega, ele está com os discípulos, e Judas vai até a ele e diz assim aos romanos: eu vou dar um beijo no rosto dele. Então você entende ali que não era esse homem de destaque, porque se ele tivesse olhos azuis, né, os olhos azuis que tem uma mesa, né, tem ele em pé com um cabelão, as séries aí que aparecem na televisão mostram esse Jesus, né, de destaque. E ele não era de boa aparência. E Judas vai lá e dá um beijo no rosto, né? A traição de Judas começa, você para e analisa. Então, não havia boa aparência, não havia destaque. E tudo isso para compreender um homem que tinha uma sabedoria, que tem uma sabedoria, porque ele vive e reina em nós, uma sabedoria louvável, ensinava a todos, mostrava a compreensão, a empatia, a humildade, o amor e a verdade. Era difícil, porque eles disseram: quem é esse aí, filho do carpinteiro? Quem é esse? E as pessoas, elas não querem compreender que não é sobre aparência, não é sobre status. O outro está ali e na maioria das vezes ele precisa de uma oportunidade, compreender o outro, ouvi-lo. Se você está no seu trabalho, as pessoas, né, existe uma hierarquia, é normal, né? O dono, o gerente, o subgerente, o coordenador, e aí vai. Mas todos têm uma função e têm uma importância, desde o zelador até o cabeça. Tem que existir hierarquia, mas tem que existir empatia, compreensão. Então, o que viemos a aprender a ouvir
ouvir antes de visualizar e julgar. E ele nos ensina, e eu quero falar sobre esse assunto na permissão do Espírito que ministra nas nossas vidas sobre compreensão. E aqui tem um versículo que Tiago nos traz, né, dentro desse ensinamento para que a gente venha entender. Né? Eu vou ler aqui Tiago 1. Tiago 1, o verso é o 19 e 20. A prática da palavra de Deus, diz o subtítulo. Tiago 1, 19 e 20. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva, que é bem clara. Aqui. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado. Em outras versões está tardio para falar, demorar, né? Tardio, a palavra tardio. Tardio. Demorar para falar. Ou seja, dentro da compreensão, às vezes a pessoa ela quer conversar com você, ela quer te mostrar algo no relacionamento conjugal, na amizade, e a gente não deixa a pessoa falar. Ao começar, a gente já tem um bloqueio rápido, ativo, que se chama tardio, demorar para falar, porque logo vem o quê? Vem a ira. E ele vai dizer aqui, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Pois a ira humana não produz o amor de Deus. A justiça de Deus é o evangelho que se manifesta em cada um de nós. É a empatia, é a humildade, é a compreensão. Então, quando ele diz aqui, queridos irmãos, nunca se esqueçam que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado. Pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Ele vai dizer aqui no 22 algo importante. Lembre-se, coloque em prática a palavra e não seja apenas ouvintes. Portanto, não se engane, pois se a pessoa, aí ele vai dizer, né? Apenas ouvir e não entender, ouvir e não compreender. É sobre isso que eu estou falando, porque ouvir e julgar. Nas redes sociais, isso aqui. A gente começa uma mensagem, ela está chegando a 13 minutos, e aí as pessoas não têm compreensão de esperar acabar a mensagem para entender. Ou se não entender, perguntar ou pedir direcionamento do Pai. E aí a gente faz o quê? A gente julga. Aí vem o santo aí, ó. Ó o perfeito aí, ó. Ih, vem esse povo de negócio de igreja aí. Assim, não quero conta. Realmente, se você olhar para o homem, isso você está certo. Porque é muito difícil que as pessoas colocam a religião como uma verdadeira guerra, né? A minha religião é melhor, a minha igreja é melhor, eu sou isso aí, realmente eu dou razão a vocês. Mas se a gente não estiver pronto para ouvir e demorar para falar, né, entender, nós vamos ficar irado e a ira, você irado, o poder de Deus, a justiça de Deus, o evangelho de Deus, as boas novas de Deus não se manifestam em você. Então, queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir e compreender. Se eles ouvissem Jesus, hein? Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. A história chegaria diferente para nós, né? Jesus foi quebrando barreiras, quebrando dogmas, quebrando paradigmas que havia ali para manifestar o teu amor. E havia uma dificuldade absurda na humanidade, naquele time e hoje também. Isso não muda porque a gente não está tentando compreender o outro que está ali. Né? Compreender não significa que você vai aceitar tudo, mas você usar a sabedoria de Deus para poder se posicionar.
A compreensão humana, portanto, é uma habilidade fundamental que nos ajuda a viver em comunidade, a construir relacionamentos saudáveis e a promover um ambiente de respeito e de solidariedade. É sobre isso que nós precisamos, que esta semana você possa viver dentro dessa compreensão de Deus. Calma. Respire. Inale, exale e diga: o Pai está no controle de tudo. Compreender quem está do meu lado, entender, se posicionar é preciso, e compreender o outro que está ali que eu não conheço. Que ele cresça e nós venhamos diminuir. Toca aqui. Até amanhã. Tudo incrível na permissão do Pai. Graça e paz. Forte abraço.